Oi, oi, oi! Eu, a professora Tabita Maciel, estou aqui de novo com vocês. Forte abraço para você, segura firme, que nós vamos dar continuidade, né, nessa aula, que é a nossa aula 40.1, tá? Então, gente, nós temos visto desde as aulas anteriores, nós falamos sobre o processo de gametogênese, falamos da fecundação, frisamos alguns eventos que vão acontecendo diferenciados na reprodução sexuada, fecundação interna, externa, sistemas que vão aí a fêmea determinar o sexo, o macho determinar o sexo. E agora nós vamos falar, nesta aula, né, especificamente, vamos estar vendo a questão estrutural do macho, né, ou do homem, tá bom? Vamos olhar no nosso material o que você tem ali, então? Aula 40.1, reprodução humana 1, tá? Então, aqui a gente está falando somente dos seres humanos. Então, a gente vai focar no sistema genital masculino, o homem, certo? Nas aulas anteriores, nós falamos aí, nós demos alguns exemplos em relação a alguma variedade de reprodução, de fecundação, tá? Eventos que acontecem em espécies distintas. Agora nós estamos focando no ser humano, no homem, tá? Vamos lá olhar? Então, nós temos o sistema genital masculino, os hormônios do sistema genital masculino, certo? Olha aqui para mim, nós sabemos que os hormônios, eles são importantíssimos. E a maioria dos hormônios, eles têm aquela questão estrutural, né, dos lipídios, lembram? Dos esteroides, né, colesterol, os precursores dos hormônios sexuais. Pois é, os hormônios, gente, eles são muito importantes. Por isso eles estão presentes em quantidades distintas em cada um ou em alguns sistemas do nosso organismo, que compõem o nosso organismo, tá? A gente tem um específico, ele é o sistema endócrino, mas no sistema reprodutor nós também temos a atuação desses hormônios. Fora que nós temos outros hormônios que vão estar participando aí também, né, de outras situações digestivas e aí por aí vai. Então os hormônios são muito importantes, tá certo? E esses hormônios estão atuando agora aqui também na questão da reprodução, diferenciação das características primárias e secundárias, tá? No início do desenvolvimento desse ser já aparece então aí essa diferença, né, de estrutura corporal, orgânica, vamos dizer assim, e também dos elementos externos e internos que vão diferenciar aí o menino e a menina, tá bom? Vamos lá olhar para o material. A gente tem como habilidade dessa aula compreender os processos de reprodução associando-se ao seu desenvolvimento embrionário, ok? Então, o sistema genital masculino e feminino vai ser o foco dessas nossas duas próximas aulas. Essa aula, 40.1, e a aula 40.2 que nós vamos ver adiante, tá bom? Então, vamos falar sobre os dois sistemas, mas nessa aula a gente vai falar sobre esse processo. Vamos lá. Então, o sistema genital ou sistema reprodutor é o responsável pela reprodução e, consequentemente, pela manutenção da espécie. Lembra quando nós estávamos falando sobre a gametogênese? E a gente falou que essa gametogênese é o evento que vai permitir a formação do gameta masculino e feminino? Pois é. Então, para que esse evento aconteça, precisa haver um evento anterior. A fecundação, ela é consequência, então, da relação, né, sexual. Então, a reprodução em si, ela é importantíssima para que as espécies que hoje existem, elas realmente possam estar aí, né, para as futuras gerações. Se essas espécies deixam de se reproduzir ou desaparecem, tá? São extintas, obviamente elas vão deixar de se reproduzir. Ou alguma situação faz com que todas essas fêmeas sejam estéreis, tá? Pode acontecer, né? Uma alteração ambiental trazer a esterilidade em todas as fêmeas daquelas espécies. E aí ela não conseguir mais gerar seus descendentes. E aí, obviamente, vai dizimar toda aquela população e ela vai acabar,
Tá? Então, a reprodução faz parte, é necessário para a manutenção de cada espécie de seres vivos. A gente está falando aí no geral, galera, tá? Tanto animais, quanto plantas, algas, enfim. Tá bom? Continuando aqui. O sistema reprodutor humano, também chamado de sistema genital, é formado por órgãos que constituem o aparelho genital masculino e feminino. Então, todos os sistemas do corpo humano, temos 10 sistemas que formam o nosso corpo, tá? Cada um deles tem um conjunto de tecidos que vão formar órgãos específicos, que vão ter ações dentro desse sistema que vão fazer com que ele opere. E ele seja também base para os demais sistemas, porque nós não estamos descoordenados, galera. Nós somos um organismo, tá? Com esses vários sistemas funcionando internamente e que vão repercutir aí na parte externa, o que nós somos externamente, tá? Então, todos eles vão ter um componente aí de órgãos que vão estar estruturando esse sistema. E o sistema genital masculino e feminino não poderia ser diferente. Vamos dar uma observada lá? O sistema ou aparelho reprodutor humano é o que identifica o sexo biológico do indivíduo. Porém, existem outros fatores importantíssimos que estão relacionados à sexualidade humana, tá? Então, quando a gente fala de sexualidade, nós estamos falando só na determinação do sexo, macho e fêmea. Nós temos várias situações que envolvem esse ser, envolvem a parte orgânica, psicológica, né? Nós somos turbilhão de hormônios que vão interferir em todas as áreas das nossas vidas, tá? Então, por isso que quando a gente fala de sistema reprodutor, aparelho reprodutor masculino e feminino, nós envolvemos tudo, né? Que faz parte aí dessa sexualidade, que não é somente a estrutura reprodutiva, tá? Vamos dar continuidade então aí. Sistema genital masculino. O que vai diferir o macho da fêmea, o homem da mulher? Nós temos uma fase muito interessante, tanto num quanto no outro. A gente falou sobre gametogênese e a gente viu que no caso masculino, a puberdade dos seus 11 aos 15 anos, aí mais ou menos, né? Padrão, né? Você tem então essa diferenciação, essa formação, essa produção. Na verdade, a produção de espermatozoide já começa ali no início, né? Desenvolvimento embrionário mesmo, para poder manifestar esses órgãos genitais, né? Masculino e feminino. Então, você já tem a produção ali do hormônio testosterona acontecendo, e aí essa vai aumentando esse nível de hormônios, vão diferenciando o menino da menina na puberdade. Aí os meninos têm as características secundárias, né? Crescimento dos pelos, tá? Nas genitálias, nas axilas, alguns no próprio peito, tá? Um pouquinho de pelugem na barba, enfim. E as meninas também vai acontecer a mesma coisa, mas nós estamos focando no sistema reprodutor masculino, tá certo? Então vamos olhar lá o material. O sistema genital é um conjunto de órgãos responsáveis então pela produção de gametas e hormônios sexuais secundários, tendo como finalidade a reprodução da espécie. Então, todo esse sistema que vai produzir, então, o indivíduo vai ser portador de gônadas, tá? Os testículos, no caso. Esses testículos é que vão estar produzindo tanto as células reprodutivas, os espermatozoides, quanto os hormônios, tá? E aí você vai ter toda a situação acontecendo para que esse indivíduo agora se transforme num indivíduo, num organismo adulto completo, com toda a sua sexualidade ali aflorando a partir de então. Tá bom? Vamos olhar. O sistema genital masculino ele é formado por 2 testículos, bolsa escrotal, uma bolsa escrotal no caso, ou escroto, 2 epidídimos. Calma, te acalma que a gente vai mostrar para vocês aí o desenho, o esqueminha, para poder abrir a mentezinha de vocês, tá bom? Porque a gente está falando de coisas internas. Ah, professora, eu me conheço muito bem. Ótimo, maravilha, muito bom, muito importante você se observar todos os dias, galera. Todos os dias você precisa se observar.
Há algumas situações, tá, em que há uma diferença, por exemplo, do tamanho dos testículos, né? O menino acaba não tendo o tamanho dos testículos, a diferença ela é muito grande. Então, são fatos que você, numa observação, já desde o início, você consegue constatar. Ou, às vezes, os testículos, eles não descem para o saco escrotal, porque ele tem um período, né? Tem um período para descer para o saco escrotal. E aí não acontece, o indivíduo fica com o saco escrotal sem os testículos. É uma situação que pode acontecer. Então, observando-se, você consegue, tá, fazer algumas interferências em tempo oportuno, né? Pode ter situações que você pode reverter, outras não. Mas algumas, pelo fato de você ter observado muito inicialmente no processo, você pode conseguir aí reverter a situação, tá bom? São algumas doenças, né, no caso aí. Vamos seguindo? Então, você tem 2 epidídimos, 2 ductos deferentes, 2 ductos ejaculatórios, uma uretra, um pênis, glândulas anexas, tá? Que glândulas anexas são essas? Separa, então, aí, tá bom? Então, nós temos um grupo de estruturas do sistema genital masculino e nós temos glândulas anexas que vão fazer secreções de substâncias que vão auxiliar então nesse processo aí, tá? Repara lá. Então nós temos aí a próstata, uma próstata, 2 glândulas vesiculosas, né? As vesículas seminais que a gente chama, ou 2 glândulas bulbo-uretrais. Vamos dar uma olhada agora na imagem para a gente ver e fixar um pouquinho essa questão aqui, tá? Então, deixa eu aqui para mais perto. Então, você tem aqui uma visão frontal, né? Aqui você tem a bexiga. Opa! Deixa eu clicar aqui. Pronto. Então, aqui, ó, a bexiga, tá? Ela não é uma estrutura do sistema reprodutor masculino. Eu só estou identificando ela aí, tá? Mas ela está ali, ela está relacionada ao sistema urinário. Aqui você tem a próstata que faz parte, tá bom? O canal uretral, né? O saco escrotal com os testículos, olha eles aqui, tá? Você tem o epidídimo de um testículo e o epidídimo do outro testículo. Então, são 2 epidídimos, né? E aí, o canal deferente, ou ducto deferente, tá aqui, ó, saindo de cada um dos testículos. E aí, nós temos também a vesícula seminal, tá? Essa vesícula seminal também em grupo de 2. Aí elas vão se fundir aqui, formando os ductos ejaculatórios. Então, do canal deferente, junto com o canalzinho da vesícula seminal, vai se fundir e vai formar os ductos ejaculatórios, que são 2 também, tá, galera? Até formar a uretra, certo? E a uretra, ela tem um orifíciozinho aqui na cabeça do pênis, que é chamada de glande, onde você vai ter tanto a liberação pela uretra, tanto a liberação do esperma, quanto também a liberação da urina. Então, no caso masculino, você vai ter a uretra funcionando tanto para o sistema urinário quanto o sistema reprodutor. Tá bom? Vamos seguindo. A bolsa escrotal, um órgão ímpar, pode colocar lá, um órgão ímpar, também conhecido como escroto ou saco escrotal, que é uma bolsa de pele que se localiza abaixo do pênis. Ok, então olha só, a gente vai pontuar agora cada uma dessas estruturas, tá? Que a gente mostrou ali na imagem anterior para vocês. Então, vamos prestar atenção na função de cada uma delas, por quê? Numa avaliação, tá? Aqui interna pra gente e uma avaliação externa, essas funções e os nomes dessas estruturas, elas são cobradas e bastante cobradas. Então você precisa estar sempre ligado qual é a função, qual é a estrutura que está se tratando ali, tá bom? Então vamos olhar lá no material.
Então, a gente está falando dessa bolsa escrotal. Você tem uma bolsa escrotal, o homem tem uma bolsa escrotal, tá? Que é um órgão ímpar, também conhecido como escroto ou saco escrotal. E essa bolsa de pele se localiza abaixo do pênis. No interior dessa bolsa, você vai encontrar gônadas masculinas, mais conhecidas como testículos. Então, é um saco escrotal contendo os 2 testículos dentro dessa bolsa de pele. Nós falamos que essa pele, ela tem um movimento, tá? Períodos mais quentes, elas vão ter um movimento um pouquinho maior. Períodos mais frios, ela vai ficar retraidinha, trazendo os testículos para próximo do organismo para poder aquecê-los. Porque esses espermatozoides que estão sendo produzidos dentro dos testículos precisam estar numa temperatura agradável para que a sua produção continue de forma satisfatória. Tá bom? Então vamos continuar lá. Nos testículos podemos encontrar milhares de tubos enovelados chamados de túbulos seminíferos. É o berçário dos espermatozoides, galera. Como se você entrasse num hospital e encontrasse aquele monte de bebê, né? Cheinho de bebê chorando ali. Obviamente você não vai ouvir os choros dos espermatozoides, né? Mas você vai ter ali o berçário, que são esses túbulos seminíferos, tá? Milhares deles produzindo então essas células reprodutivas haploides, que são os espermatozoides. Vamos lá olhar? Onde os espermatozoides são produzidos por meio da espermatogênese. Lembram da espermatogênese, né? Que a gente falou ali que tem a fase de multiplicação, a fase de crescimento, a fase de maturação. Lembram? Ótimo, parabéns para você. É isso mesmo. Até formar os espermatozoides em si, tá bom? Vamos seguindo. Nos túbulos seminíferos, os espermatozoides são nutridos pelas células de Sertoli. Olha aqui, destaca isso aqui, tá? Por favor. Essas células de Sertoli que são responsáveis, então, por estar produzindo, né, nutrindo ali esses espermatozoides lá no berçário, que são os túbulos seminíferos. Tá certo? Tranquilo? Vamos lá, então? Aqui nós temos, ó, vou aqui de novo juntinho com você, tá? O testículo de novo, lindinho, maravilhoso. Olha aqui, gente. O enovelado, né? Sistema de túbulos seminíferos. São muito fininhos, gente. Milhões deles aqui, ó, separados, né? Produzindo aí, ocorrendo então a espermatogênese, formando os espermatozoides. Olha quem nós temos aqui. Aqui a gente tá falando só de um testículo, tá, galera? E aqui você tem obviamente, um epidídimo. Tá aqui, ó. Tá? Olha que legal aqui, ó. Esse é o epidídimo, né? Os túbulos seminíferos que a gente mostrou aqui, o testículo, beleza. Olha aqui que legal. Ductos deferentes. Então, dos epidídimos, de cada epidídimo parte um ducto deferente. Mas nós temos os ductos eferentes. Esses ductos eferentes, tá aqui, ó. Ductos eferentes vão partir daqui do espermatozoide, e vão levar eles, o espermatozoide, para os epidídimos. Tá bom? Então, o berçário, os túbulos seminíferos, onde você vai ter célula de Sertoli nutrindo esses espermatozoides no seu berçário. Tranquilo? Então, vamos lá. Depois de formados, os espermatozoides saem, então, dos túbulos seminíferos e são encaminhados para os ductos eferentes, de onde seguirão para os epidídimos. Nos epidídimos, os espermatozoides ganharão mobilidade e serão encaminhados para os ductos deferentes, antigamente chamados de canais deferentes, tá? Esses ductos deferentes, pode colocar. Esses ductos deferentes saem de cada um dos testículos e passam pelo abdômen, contornando a bexiga até fundirem-se ao ducto das glândulas seminais, compondo o ducto ejaculatório que desemboca na uretra. Todos esses espermatozoides produzidos ficam armazenados no epidídimo e nos ductos deferentes até serem eliminados na ejaculação. Então, olha aqui. Lá dentro do saquinho escrotal, você tem os testículos. Esses testículos tem uma região específica que são os túbulos seminíferos, vai estar ocorrendo a espermatogênese. Tranquilo? Formou-se os gametas masculinos espermatozoides após as 4 fases ali da espermatogênese.
Então, esses gametas vão ficar armazenados, vão migrar, sair pelos ductos eferentes e migrar para os epidídimos de cada um dos testículos. Nesses epidídimos, eles vão sofrer a maturação, vão ganhar uma mobilidade e depois vão ser conduzidos pelos ductos deferentes. E ali eles vão ficar, ou eles vão ficar lá no epidídimo, ou vão ficar ali no meio do caminho, que são os ductos deferentes. E aí, quando o homem tem a relação sexual, ao ejacular, ele vai liberar esses espermatozoides que vão completar o circuito aí dos ductos deferentes e vão se encontrar com um grupo, as glândulas anexas. Lembram que nós destacamos ali? E aí você vai ter essa formação do que nós temos, na verdade, que é o esperma ou sêmen, tá? Vamos seguindo. As glândulas seminais ou vesículas seminais, tá, galera? Também chamadas, vesículas seminais, são encontradas atrás da bexiga e acima da próstata. Elas produzem um líquido alcalino que é lançado no ducto ejaculador e tem a função de nutrir os espermatozoides durante a sua viagem em direção ao óvulo. Galera, olha aqui. Então, esse líquido seminal, dessas glândulas seminais, elas vão estar junto com esses espermatozoides até lá na tuba uterina, onde eles vão encontrar possivelmente os ovócitos secundários. Então, ele faz um grande percurso. Dentro do homem, ele vai para esse ducto eferente, vai ali para encontrar os outros líquidos, se fundindo aos ductos ejaculatórios, chega na uretra, é lançado e ainda tem um percurso a fazer dentro do aparelho genital feminino. Então, esses espermatozoides precisam estar muito bem nutridos. Por isso, nós temos esse conjunto de glândulas que vão apoiar esses espermatozoides, essas células reprodutivas. Tem que ser bem cuidadas. Como é que elas vão fazer e cumprir o seu papel? Que é o de fecundar a célula do óvulo ou ovócito. Tá bom? Vamos continuar. As glândulas seminais, então, podem ser de natureza alcalina. Por ser de natureza alcalina, esse líquido neutraliza o ambiente ácido da uretra masculina e do trato genital feminino. Então, ele vai fazendo esse papel também, tanto de nutrir o espermatozoide, quanto está dando uma aliviada na acidez, tanto na uretra, no homem, quanto também na estrutura genital feminina, ou seja, na vagina, a acidez dessa vagina, tornando esse ambiente ideal para que esses espermatozoides consigam aí cumprir o seu papel. Esse líquido produzido por essas glândulas compõe cerca de 60% do volume total do esperma, também chamado de sêmen. Então, olha aqui para mim. Dentro desse sêmen ou desse esperma, você vai ter os espermatozoides. Só que esses espermatozoides, que têm uma mobilidade adquirida lá no epidídimo, eles agora precisam concluir a sua missão. Então, precisam estar muito bem nutridos. Aí lá vem a vesícula seminal. 60% desse esperma é do líquido seminal, dessa substância alcalina. Tá bom? Então, é muito volume, dessa substância seminal aí, tá? Vamos seguindo ali. Próstata tem aproximadamente 4 centímetros de diâmetro e se localiza abaixo da bexiga urinária. Olha aqui que essa imagem ficou bem legal, né, galera? Uma imagem de lado, como se o homem estivesse de lado. Tá relaxado aqui porque o pênis está bem tranquilo. Aqui você tem o saco escrotal e olha o testículo aqui dentro, tá? Olha o epidídimo aqui em cima. O ducto deferente, Ok, a vesícula seminal aqui, tá? Aqui é a bexiga, tá vendo que ela tá bem na frente, a vesícula seminal atrás. Olha a próstata, certo? E aí o que você pode observar? Ele tá bem no canalzinho aqui, bem próximo, ó. A próstata bem próxima ao canal do reto. Então, é a atençãozinha que a gente dá, destacando aqui na nossa aula a respeito do exame da próstata nos homens que completam aí 40 anos de idade, que tem que fazer aquele exame, tanto de sangue quanto do toque. Então, o médico, o especialista, ele vai
né, introduzir ali seu dedo, né, para poder tocar e ver o tamanho dessa próstata, tá, gente? Só o especialista mesmo vai conseguir fazer essa detecção, mas é importante que o homem a partir dos 40 anos consiga fazer, né? Vá ao médico, procure então para poder evitar, né? O que é um exame em relação à perda de uma vida, tá? Então vamos continuar aqui. Aí você tem, então, o canal da uretra, tá? E o corpo esponjoso, e o corpo cavernoso e o corpo esponjoso, tá bom? A próstata, ela vai também nutrir os espermatozoides, só que ela vai corresponder entre 15% e 30% só do líquido do esperma, tá? Ou do sêmen. Então, ao contrário do que você tem lá na vesícula seminal, que corresponde a 60%, aqui você tem 15 a 30%, né? No máximo 30% desse líquido, que é o esperma, tá bom? Vamos seguindo. As glândulas bulbouretrais, localizadas abaixo da próstata, também conhecidas como glândulas de Cooper, durante a excitação sexual, essas glândulas produzem um líquido alcalino que lubrifica o pênis e ajuda a neutralizar os resíduos da urina presentes no canal da uretra, além de eliminar os espermatozoides danificados. Então, ele vai fazer aquela varredura mesmo, tá? Então, no início do processo de excitação sexual, aquele primeiro líquido, aquela primeira lubrificação, então ela é produto aí da glândula bulbouretral, tá? Bem localizadinha ali, próximos ali a parte do canal, depois da próstata, tá? Então você tem ali essa bem próximo da uretra. Então elas são estimuladas e elas começam a secretar esse líquido para poder fazer essa limpeza, né, do canal da uretra, tá? Para estar também eliminando os espermatozoides que porventura tem algum problema, né, na sua mobilidade, enfim, tá? Vamos seguindo. A uretra é um canal que passa por dentro do pênis e é comum aos sistemas tanto urinário quanto genital, ou seja, por esse canal são conduzidos tanto o esperma quanto a urina. É muito comum cobrar na prova, né, pegar um desavisado, pegar uma pessoa distraída nessa questão aí, tá? No homem, a uretra faz esses dois papéis. Tanto tem a eliminação da urina, faz parte do sistema urinário, quanto também do sistema reprodutor, liberando o esperma. Na mulher não acontece isso, tá? A mulher tem canais específicos para cada um desses sistemas, certo? Então ele pode te pegar distraído aí. Então não vai titubear nessa questão aí. Vamos lá, seguindo. E aí, ó, deixa eu mostrar novamente aqui para vocês. Que lindo, tá? Olha aqui a próstata, tá? O canal da uretra, né? Aqui, ó, o pênis é a glande, tá? O que a gente tem aqui? Tem uma estrutura envolvendo a uretra, gente, a gente tem um tecidozinho que é o corpo esponjoso, tá? O corpo esponjoso. Aqui, mais externo, na verdade, é como se fosse assim, ó. Olha aqui pra mim. Você tem aqui como se fosse minha mão fosse o pênis. Então, bem internamente, você tem o canal da uretra, tá? E aí, envolvendo esse canal da uretra, você tem o corpo esponjoso, certo? Ele vai realmente proteger todo esse canal uretral. E aí tem o corpo cavernoso, que são dois corpos cavernosos na parte dorsal do pênis, ou seja, na parte superior do pênis, que são órgãos de tecido conjuntivo denso, tá? Que é bem irrigado, que tem a responsabilidade de fazer o processo de ereção no homem, tá bom? Então, quando ele está relaxadinho, aí esse corpo é esponjoso no ar da relação sexual, nos estímulos, né, que são disparados aí no organismo, esse corpo cavernoso, então, vai se irrigar, encher de sangue, esse tecido erétil, o corpo cavernoso, vai fazer com que o homem tenha o processo de ereção, certo? Que é o que a gente mostrou ali na imagem para vocês, tá certo? Vamos falar. E esse corpo esponjoso, que fica revestindo ali a uretra, ele vai finalizar aqui, ó. Ele vai ter uma expansão bem na parte anterior do pênis, que é a glande,
Então isso aqui também faz parte do corpo esponjoso, ele vai dilatar formando a glande aí, tá bom? Que é ali protegida pelo prepúcio, que é a pele que reveste a cabeça do pênis, que é a glande, tá? Vamos continuar? O pênis é o órgão copulador. Possui tecidos esponjosos ricos em vasos sanguíneos, como o corpo cavernoso que a gente falou, e o corpo esponjoso, quase não sai. Olha aqui, dessa imagem ficou melhor. Então aqui, ó, os dois corpos cavernosos, tá? Na parte dorsal, então, do pênis. E aqui, ó, o canal da uretra. Envolvendo o canal uretral, você tem o corpo esponjoso, tá? Que vai estar protegendo aí esse canal uretral, né? Permitindo que tanto a urina quanto o esperma sejam eliminados, no caso do esperma da ejaculação. Seguindo. Quando o homem atinge o clímax sexual, o esperma é expulso do corpo através da uretra e é um processo chamado de ejaculação. Também cai bastante, pega a gente desavisada aí, tá? Então, ejaculação é quando o homem chega ao seu clímax. Ah, professor, aquele líquidozinho, aquela lubrificaçãozinha, lembra da glândula bulbo-uretral, tá? A glândula bulbo-uretral que vai reparar ali alguns espermatozoides danificados, vai poder fazer aquela varredura na uretra, limpando ali, retirando substâncias ali que não, né, que fazem mal para o espermatozoide, tá certo? Então aquele primeiro líquido ali vai ser o da glândula bulbo-uretral. A ejaculação, ela quando o homem atinge o seu máximo, né, o seu ponto máximo na relação sexual, que é o clímax sexual, tá? E esse evento é chamado de ejaculação. Pode passar? Em cada ejaculação, o homem expulsa cerca de 3 ml de esperma, que contém 300 a 500 milhões de espermatozoides. É muito espermatozoide. Lembra quando nós estávamos falando do processo de gametogênese e especificamente da espermatogênese? Né? Que vai passar pelas 4 fases lá de multiplicação, crescimento, maturação, né? Crescimento, aí você vai ter a formação dos espermatozoides, tá? Então, no homem, esse processo vai dar início, né, à produção desses espermatozoides mesmo na puberdade, tá? Na mulher é diferente, lembram? Que a mulher ela já nasce, né, dentro da vida embrionária, vida intrauterina, ela já tem a formação do ovócito primário, e aí ela chega na fase da puberdade, ela faz o seu processo com a produção do ovócito secundário, e esse ovócito secundário, que sofreu o processo de meiose, vai aguardar a maturação feminina para que na relação sexual haja então o encontro desse ovócito secundário com o espermatozoide que foi ejaculado, tá? Aí nesse processo, tá bom? Vamos lá falar um pouquinho dessa questão dos hormônios. Os hormônios do sistema genital masculino, produzidos nas gônadas masculinas, são produzidos nessas glândulas masculinas, nas gônadas, né? Chamados de, no homem, os testículos. É na puberdade, aproximadamente entre 11 e 14 anos, que começam então a ocorrer essas mudanças psicológicas e também fisiológicas no corpo dos meninos. É aquele momento, né, do garotinho que passa então para esse período de transição. Ele não é mais criança, não é homem formado, então ele está no período de transição, que é esse momento da puberdade. Então, vários eventos vão estar acontecendo, né? Modificações de postura, né? O menino fica com a parte torácica um pouco mais volumada, mudanças de voz, então a gente tem mudanças também relacionadas a psicológicos, fisiológicos, tá? Tudo é envolvido devido a essa ação desses hormônios que estão aí fluindo nesse processo. Tá? Então é muito importante a quantidade desses hormônios. Às vezes muito hormônio
ou uma quantidade muito abaixo da produção desses hormônios. É o que eu estava falando para vocês inicialmente. É muito importante você estar observando o seu organismo, tá bom? Deixa eu ver aqui uma coisa. Pode ir ali. Ok. Então, nós temos aí 2 hormônios chamados gonadotróficos, que são o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. Esses 2 hormônios são importantes, tá? Dentro das gônadas, são produzidos nas gônadas e por isso eles são chamados de gonadotróficos e eles vão interferir ali nas células específicas chamadas células intersticiais ou células de Leydig para a produção da testosterona, que é o hormônio masculino. Então tem dentro das gônadas esses 2 hormônios luteinizante, tá? Folículo estimulante, que são os gonadotróficos, que vão estimular essas células intersticiais a produzir esses hormônios, que é a testosterona. Então, uma célula funcionando para a produção de um outro hormônio que vai agir num outro hormônio, tá? Tudo ali junto, ao mesmo tempo funcionando para poder fazer essa coordenação e ter o que nós temos na relação, na estrutura ou na genitália masculina e feminina. Ok? Então, essas células intersticiais, não esqueça que elas podem ser chamadas de células de Leydig também, tá? Então, em relação a esses hormônios masculinos, a testosterona é o principal hormônio masculino e ele vai determinar o desenvolvimento dos órgãos genitais, né? A descida dos testículos para a bolsa escrotal e o aparecimento das características sexuais secundárias masculinas, ok? Então, como a gente falou inicialmente, o menininho quando nasce, você pode observar isso muito, muito claro aí nos animais domésticos, né? Você tem aí os cachorrinhos, isso é bem evidente neles, né? Você tem, quando eles são muito pequenininhos, você tem ali a estrutura que representa os testículos desse animal, mas eles passam por um momento que eles ficam com esse saco escrotal sem nada. E aí vai chegar um momento da sua maturidade que esse saco escrotal esses testículos vão descer por esse saco escrotal. Tá? E aí a gente diz que o animalzinho já está mais maduro, né? Já tá mais, não é mais tão filhote, tá bom? É a mesma coisa que vai acontecer com o ser humano também. Ele vai descer e quem vai estar estimulando essa descida dos testículos que estão internamente para o saco escrotal é justamente esse hormônio testosterona, que fica ali controlado, tá? A sua produção vai ficar à mercê das células intersticiais que precisam dos estímulos das gônadas, dos hormônios gonadotróficos. Tá bom? Então, se tiver alguma falha dessa comunicação, dessa produção desses hormônios para as células intersticiais e, consequentemente, na produção dos hormônios, pode ter aí uma alteração hormonal. Por isso eu estou falando para vocês, precisam ter muito cuidado, muita atenção em relação a produção desses hormônios, tá bom? Então, toda observação é necessária, certo? Vamos seguindo. Distribuição de pelos pelo corpo, engrossamento da voz, desenvolvimento dos músculos, dos ossos, entre outras. Então, o menino fica muito evidente na puberdade essa diferença do menino e da menina, tá? Ele começa a mudar sua postura, né? A gente fala que fica tipo como aquele peitoral daqueles pombos, né? Você já viu um pombo querendo se mostrar para sua fêmea? Ele infla assim um peitozinho, um peitoral e fica ali todo, né? Vocalizando e rodeando a fêmea, né? Os meninos também têm esse período, né? Ele não vai ficar assim, né, em relação à fêmea, mas ele vai também, quando ele se posiciona e ele se age de uma forma diferente diante da menina, já nesse momento, porque os seus hormônios estão ali aflorados, né? Estão ali estimulando toda a sua estrutura, né? E aí ele ter a voz diferente, né? Vai ter uma presença diferente também devido à presença desses hormônios agindo no seu corpo, tá? Promove o amadurecimento desses órgãos genitais, além de promover o impulso sexual. E aí, a partir, então, da puberdade, então, você tem toda essa situação desses hormônios que vão estar preparando. Chega um momento que esse menino, esse rapaz, esse, né, homem, ele já está ali organicamente, presta atenção, organicamente preparado, tá?
para a relação sexual, mas não quer dizer que ele está responsável por essa situação. Precisa ter uma maturidade acompanhada com a questão biológica aí, tá bom? Vamos ver aqui. A testosterona começa a ser produzida ainda na fase embrionária e é a presença dela que determina o desenvolvimento dos órgãos sexuais masculinos. É isso aí, galera. Então, nessa aula nós ficamos com o sistema reprodutor masculino, tá bom? E aí a gente te aguarda então para nossas próximas aulas, aí nossa aulazinha de revisão, ok? Fique com Deus, forte abraço. Tchau, tchau.